Está iniciando a gravação, é só dar aí ignorar. Falando aí da unidade 2, é uma pergunta basicamente de anatomia, né? Quantos pares de nervos cranianos existem no corpo humano? Quantos pares? 12. 12. Pessoal, é provável que eu cobre uma questão de pares de nervos cranianos. Então, é importante saber qual que é o primeiro par, segundo, terceiro, quarto. Então, dê uma lida nesses pares de nervos, ok? E na segunda pergunta, quais são os nervos cranianos que estão associados com a ponte, ou seja, tem a sua origem na ponte? Letra A. Letra A, trigêmeos, abducentes, faciais e vestíbulo-cocleares. Cada Professor, parte, pode falar. o senhor pode voltar lá para número 1, que eu dei a saidinha aqui rapidinho? Quantos pares de nervos cranianos existem no corpo humano? Então, são 12 pares, letra D. São 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Totalizando 31 mais 12, 43 pares de nervos. E são pares, viu, pessoal? Então, se são 43 pares, tem aí total de 86 nervos, né? E depois esses nervos vão se ramificando cada vez mais, e aí cada ramificação tem um nomezinho também, né? Toda região do nosso corpo é inervada. Na questão 2, a letra correta é letra A. Observe que cada par de nervo craniano, ele recebe um numeral, né? Tem um algarismo romano aqui para numerar. Quais são os tipos de lesões medulares? Essa é fácil, né? A congênita, que é a má formação lá da medula, né? A meningocele, mieloningocele. Não traumática e traumática. Não traumática, por exemplo, uma compressão causada por uma hérnia de disco não é um trauma em si, é um processo degenerativo, né, que compromete a lesão, compromete a medula, né? Os traumas diversos, objetos pontiagudos, né, perfuro cortantes, arma de fogo, entre outros. Então, a número 3 é a letra C. A número 4, Marcelo, ao sair de uma festa, acabou discutindo com o segurança da boate. E após a agressão, o segurança acabou disparando um tiro que atingiu a coluna vertebral de Marcelo em uma região que corresponde ao plexo lombar. Qual região corresponde ao plexo lombar e está envolvida nessa lesão? O plexo lombar é a altura de que saem os nervos que formam o plexo lombar, né? Eles saem lá da coluna lombar, entre as regiões de L1 e L4, que é a primeira vértebra lombar e a quarta vértebra lombar. Os nervos que saem dessa região formam o que nós chamamos de plexo lombar. Nós temos o plexo cervical também, pessoal, que são conjuntos de nervos que vai para os nossos membros superiores. Número 5. Tudo bem? A 4, que é a letra B, L1 a L4. Número 5. Eduardo é um engenheiro de 35 anos de idade. No final de semana estava andando a cavalo, mas quando tentou pular em uma cerca, o cavalo assustou-se e arremessou Eduardo ao solo, fazendo com que sua cabeça se chocasse contra um tronco de árvore, provocando uma flexão excessiva na cabeça e no pescoço.
Na avaliação inicial no hospital, foi constatado que o Eduardo tinha sinais e sintomas de déficit neurológicos graves. E na radiografia lateral da coluna cervical, foi constatado que houve uma fragmentação do corpo da quarta vértebra cervical, com deslocamento para trás de um grande fragmento ósseo no lado esquerdo. Com base no relato, o que pode ter acontecido com o Eduardo? Não houve nenhuma lesão. O Eduardo tinha sinais e sintomas indicando secção completa da medula espinhal. Eduardo tinha sinais e sintomas indicando hemissecção incompleta da medula espinhal. M é só uma parte, né? Eduardo teve apenas a perda da sensibilidade do lado esquerdo. Eduardo tinha sinais e sintomas indicando hemissecção incompleta da medula espinhal do lado esquerdo. Muito difícil. Muito difícil? Então a gente tem que voltar. Letra B? Letra B? Não. Vamos voltar aqui aos sinais e sintomas. Letra E? Letra E também não. Ó, na avaliação inicial, no hospital, foi constatado que Eduardo tinha sinais e sintomas de déficit neurológico grave. E na radiografia lateral da coluna cervical, foi constatado que houve fragmentação de um corpo da quarta vértebra cervical, com deslocamento para trás de um fragmento ósseo do lado esquerdo. Então, teve um comprometimento ósseo do lado esquerdo. Do lado esquerdo do corpo. Então, é a letra C. Eduardo tinha sinais e sintomas indicando hemissecção incompleta da medula espinhal do lado direito. É porque o lado esquerdo do corpo da vértebra, se ele se deslocar, ele vai comprimir o lado direito da medula. Ah, tá, entendi agora. Mas a questão não é muito clara, né? Porque os sinais e sintomas aqui não dão nenhum indicativo. A questão é só anatômica, que fala o lado que está comprometendo a medula. Na medula não há mais cruzamento, né? Nessa altura aí da vértebra lombar, se eu comprometo o lado direito da medula, eu vou ter comprometimento do lado direito do corpo, e vice-versa. Não é igual, se eu tenho uma lesão no encéfalo do lado direito, eu vou comprometer o lado esquerdo do corpo. Por quê? Há o cruzamento lá no bulbo. Mas quando eu estou na medula, não há mais cruzamento de neurônios. Eles não cruzam para o outro lado. Se eu comprometo a medula do lado direito, eu tenho comprometimento do lado direito do corpo. Né? 6. Carlos, 23 anos, estudante de medicina, estava voltando para casa com seu carro. Rapaz, é trágico essas questões, hein? Quando perdeu a direção, cai do cavalo, é assaltado, bate de carro. Brasil, é verdade. Como é que é? Na situação que o Eduardo, se não me engano, cai do cavalo, ele ficou tetraplégico? Não, sabe por quê? Porque se é uma hemissecção, não é uma secção completa. A tetraplegia só se eu comprometer totalmente a medula, seccioná-la completamente. Ele ainda vai ter o lado esquerdo funcionando, porque a medula ainda está passando comunicação, ainda tem neurônios ali transmitindo informações. Certinho, obrigado. Na 6, né? O Carlos, de 23 anos, estudante de medicina, estava voltando para casa com seu carro, quando perdeu a direção, batendo fortemente em uma árvore. Ele foi levado ao hospital e foi constatado que sofreu uma luxação na 7ª vértebra torácica.
apresentando sinais e sintomas de uma lesão medular grave. Com base nessas informações, o que pode ter acontecido com o Carlos? O que pode ter acontecido é uma luxação nessa sétima vértebra, o que acabou provocando uma lesão, né? Aproximadamente no 10º segmento torácico da medula espinhal. Então, de acordo com o caso aqui, luxação na sétima vértebra torácica, apresentando sinais e sintomas de uma lesão medular grave. O que pode ter acontecido com o Carlos? Então, ele sofreu aí esse acidente e luxou a vértebra. Luxação, pessoal, é quando os contatos articulares entre as estruturas ósseas são perdidos. Então, uma vértebra se articula a outra, né? A gente tem vários pontos onde uma vértebra se articula a outra. Quando uma vértebra se desloca, e dentro da vértebra ali, né, no canal medular, passa a medula, acaba deslocando a medula, comprimindo essa medula. Então, se foi uma luxação aí grave na altura da sétima vértebra lombar, torácica, ele vai ter comprometimento sensitivo e motor abaixo da lesão. Então, o que ele pode ter aí? Perda de sensações para dor e temperatura, perda do tato, né? Abaixo aí da altura, se é sétima vértebra torácica, abaixo da altura do umbigo, por exemplo, para baixo, ele pode perder todas as sensações motoras e sensitivas. Perda do controle esfincteriano. Então, durante o período de lesão, ter que usar fralda geriátrica, né, ou sonda, porque vai perder o controle dos esfíncteres, controle de micção e evacuação. Não vai conseguir ficar de pé, não vai conseguir andar, usar cadeira de roda, ficar acamado, tudo isso, né? A luxação, perdão, ela pode ou não danificar por completo a medula, né? Depende do grau dessa luxação aí. Mas pode também, apenas inicialmente, gerar um processo inflamatório na medula, que depois pode haver uma reparação, se não houver uma secção total da medula. Então, esse paciente poderia até recuperar. E como é paciente jovem, normalmente a recuperação é boa. Número 7. Só um minutinho, pessoal, que apareceu um rapaz aqui. Diga, filhote. Eu tinha amarrado os meninos no pé da cama, só que eles se soltaram. Vamos na número 7. Pergunta sobre essa número 6, pessoal? Não, professor. Tranquilo, né? Joana é uma estudante do 2º grau e há 2 anos sofreu uma lesão por arma de fogo. Sua lesão foi considerada baixa. Com base nessas informações, justifique o que é uma lesão alta e uma lesão baixa e qual é o comprometimento com relação à sensibilidade e movimento em cada uma dessas lesões. Quanto mais alta é a lesão, mais próximo está do cérebro, né? Vamos dizer assim. Acarretando, então, em maior perda. Perda de funcionalidade mesmo.
E quanto mais baixa é a lesão, mais distante está do cérebro, portanto, menor será o comprometimento. Nas lesões altas, ocorre a perda dos movimentos e da sensibilidade dos membros superiores e também inferiores. Enquanto nas lesões baixas ocorre perda de movimentos e sensibilidade dos membros inferiores. Então, é uma forma aí, vamos dizer assim, vulgar de referir uma lesão raquimedular, falando, o indivíduo teve uma lesão alta. Lesão alta porque comprometeu membros superiores e inferiores. O indivíduo ficou tetraplégico. Nas lesões baixas, e aí estou falando de coluna torácica e lombar, né, e sacral, tem comprometimento apenas dos membros inferiores. Nas lesões altas, tem que ter comprometido a altura da coluna cervical, para eu ter comprometimento dos membros superiores. Simples, né? Seção 2.2, sistema nervoso periférico, autônomo e somático. Uma pergunta importante é a diferença de somático para visceral. Olha esse quadro, pessoal. Esse quadro é interessante, ó. É bom vocês dar uma lida o que simpático e parasimpático faz em cada órgão. A maioria deles são ações opostas, né? Olhos, um faz midríase, o outro faz miose, né? Na bexiga, um diminui tônus e mobilidade do ureter, o outro aumenta o tônus e mobilidade. Mas em algumas regiões não tem efeito oposto, não. Ó. O simpático aqui nas genitais, ejaculação, parasimpático, ereção. Então, tem ações complementares. O que é sistema nervoso somático? Essa seção aqui é a 2.2, correto? Seção 2.2. O que é sistema nervoso somático? Letra D? Letra D. É o sistema motor voluntário, né? Que está sob controle consciente. Então, o sistema somático se divide em aferente e aferente, realiza controle consciente das nossas ações, né? 2. Em quais situações a porção simpática está envolvida? Nas situações de emergência, como ações de luta e fuga. Né? Letra A. Falar alguma coisa, Sara? Tinha respondido. Show. Quais são os principais neurotransmissores inibitórios? Essa eu gostaria que vocês respondessem. Letra C? Não. Não. Letra... Letra B? Letra B. Ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, e glutamato. Não, é isso? É isso mesmo. Agora, qual a diferença do neurotransmissor inibitório para o neurotransmissor excitatório? O inibitório serve para desaceleração. Um exemplo, quando a gente sofre de alguma ação que estimula a adrenalina, nosso coração bate mais rápido. E isso é o estimulatório, estimulando nosso coração a bater mais rápido. O inibitório é para diminuir isso após passar o perigo. Mais ou menos.
tem sentido o que você falou, mas assim, durante as sinapses, um neurônio despolariza, libera o neurotransmissor, que vai se ligar a outro neurônio, para que esse outro neurônio também despolarize. Só que se esse outro neurônio vai despolarizar ou não, vai depender do neurotransmissor. Porque neurotransmissores inibitórios vai fazer que o outro neurônio, que é o neurônio que a gente fala pós-sináptico, não despolarize. Por quê? O ácido gama-aminobutírico e o glutamato, eles vão aumentar a entrada de cloreto na célula pós-sináptica, no neurônio pós-sináptico. E o cloreto vai tornar a célula hiperpolarizada. O que é hiperpolarizada? Ela vai estar em repouso mais negativa, né, como o habitual. Imagine que a célula em repouso tem a sua carga elétrica cerca de menos 70 milivolts. Se entra muito cloreto, ela fica menos 90, menos 100 milivolts. Isso dificulta a despolarização. Porque na despolarização, a célula sai de menos negativo, menos 70, por exemplo, e vai a mais 20, mais 40 milivolts positivo. Então, dependendo do neurotransmissor, eu posso ter aquele PIPs e aquele PEPs, que são potenciais pós-sinápticos excitatórios e potenciais pós-sinápticos inibitórios. Vocês fizeram isso aí naquela lista de exercícios lá. O PIPs, que é o potencial pós-sináptico inibitório, ele vai acontecer quando eu tenho liberação de um neurotransmissor como o GABA e como o glutamato, né? Porque ele vai favorecer a abertura de canais de cloreto. E, graças a essas estratégias, a gente consegue utilizar fármacos que aumentam a afinidade do GABA pelo seu receptor, que é o receptor que a gente chama de GABAérgico, favorecendo a entrada de cloreto nas células. Se entra mais cloreto, a célula fica mais eletronegativa, dificulta a despolarização. Se eu uso um medicamento que faz isso, eu estimulo muito a entrada de cloreto, e aí eu diminuo a excitabilidade de vários neurônios. Com essa diminuição de excitabilidade e dificultando a despolarização dos neurônios, eu diminuo, entre aspas, a atividade cerebral, né? A atividade neuronal mesmo. Então, eu tenho efeito calmante, eu tenho efeito anticonvulsivante, né? Eu tenho efeito antidepressivo. Então, quando eu pedi para vocês pesquisarem lá aquelas classes de medicamentos, né? Vocês viram que alguns medicamentos, eles agem lá sobre o receptor GABA, aumentando a entrada de cloreto, e tendo ação, por exemplo, como ansiolítico. Ansiolítico é que diminui a ansiedade, porque diminui a despolarização neuronal. Mas aí, como efeito colateral, você pode ter aumento de sonolência, raciocínio mais lento, né? Inapetência para as atividades, aquela falta de desempenho mesmo para fazer as atividades cotidianas durante a ação do medicamento, né? São lá os chamados benzodiazepínicos. E existe outra classe também, que são os barbitúricos. Eles agem no mesmo canal GABA, favorecendo a entrada de cloreto. Só que os barbitúricos, a faixa terapêutica é muito menor, ou seja, a dose clínica para a dose que pode matar o paciente, essa faixa terapêutica é muito pequena. Os benzodiazepínicos, essa faixa terapêutica é muito maior, então eles são muito mais seguros, né? Tanto é que os barbitúricos estão em desuso, né? Usa-se bem menos, né? É o que a gente chama de sossega-leão mesmo. Você dá para o paciente, joga o paciente, derruba o paciente, né?
mas Professor, Lohana tá pedindo para aceitar ela aí, Lohana. Ô, Lohana, seja bem-vinda. Você chegou cedo para o almoço. Nessa quarentena, o pessoal está dormindo até 11 horas da manhã. Perguntas, pessoal? Professor, o citado no cega-leão, ele pode levar o paciente a alguma perca, como é que pode dizer? A loucura, você pode dizer? Não, a loucura não. Tem efeitos colaterais importantes, mas eles são fármacos que causam dependência, né? A retirada tem que ser lenta e tal, mas clinicamente é pensado nos benefícios e malefícios do seu uso. Então, os pacientes que fazem uso são pacientes extremamente agitados, com doenças psíquicas mesmo, esquizofrenia, pacientes com crises convulsivas não controladas. Então, os efeitos adversos, mesmo tendo bastante e sendo importantes, eles são ponderados aí em relação aos benefícios que ele causa, né? Loucura não causa, não, só que o paciente sob o efeito desses fármacos, ele altera comportamento, ele altera raciocínio, ele altera, sim, a sua condução diária ali da sua vida, né? Mas não causa nenhum tipo de... Tem até algumas intoxicações que pode causar algumas síndromes lá. Tem uma síndrome chamada parkinsonismo, que o paciente tem tremores, né? Tem algumas alterações, mas causadas pelo medicamento, mas não é uma doença psíquica, não. O que é uma transmissão sináptica excitatória? E aí Oi. Só a gente fez atividade no AVA, falou que os neurotransmissores inibitórios eram o GABA e a glicina, que o glutamato era um excitatório. E eu também, na minha aula também tá isso, sabia? E aí eu até achei estranho aqui, porque eu não tenho essa opção. Ah, não, tem a opção A letra E. Eu ia falar mesmo que era glicina. A letra E, é verdade. Eu olhei no caderno aqui agora. E na minha aula tá também, ácido aminobutírico e glicina, glutamato excitatório. Tá certo, perdão, pessoal, perdão, corrigem aí. É a letra E. O que é uma transmissão sináptica excitatória? É diferente da inibitória, né? Quando ocorre um potencial de ação no neurônio e libera um neurotransmissor, esse neurotransmissor é um neurotransmissor excitatório que vai fazer com que o outro neurônio despolarize, né? Agora, olha que interessante, pessoal. Um mesmo neurônio, ele está conectado a vários. Concorda? Nós temos bilhões de neurônios, então um neurônio faz sinapse com vários outros ao mesmo tempo. E olha que interessante, um mesmo neurônio pode fazer uma sinapse com um neurônio do tipo excitatória e com outro neurônio do tipo inibitória. Qual a importância disso? Modular a excitabilidade daquele neurônio. Fazer com que aquele neurônio seja controlada a sua excitabilidade. Enquanto ele recebe um estímulo excitatório, um outro estímulo pode estar sendo inibitório. Para quê? Para regular, né? E isso é importante. Na epilepsia, o que ocorre? A gente perde o controle dessa excitabilidade dos neurônios e durante uma crise convulsiva, uma crise epilética, né? Tem vários tipos de crise,
você tem uma despolarização desregulada dos neurônios. Então, vários neurônios começam a despolarizar aleatoriamente. E aí você pode ter várias apresentações. O paciente pode ter apenas um movimento rápido dos olhos, uma pequena perda de consciência, ou até uma crise tônico-clônica, que é aquela crise convulsiva que o paciente cai no chão, tem contrações motoras fortes, vigorosas, involuntárias. Por quê? Você está recebendo estímulos constantes dos neurônios que estão despolarizando continuamente, né? Porque os neurônios perderam ali o controle dessa excitabilidade, né? Lesões cerebrais podem causar isso, mas uso de medicamentos, entre outras alterações, podem causar a crise epilética. A próprio envelhecimento, né, com doenças neurodegenerativas, pode favorecer também esse desajuste da atividade elétrica cerebral. O que é uma transmissão sináptica excitatória? É a letra B. É a transmissão que vai despolarizar a célula pós-sináptica, proporcionando ao potencial de membrana ficar muito perto do limiar e próximo para disparar um potencial de ação. Limiar, que a gente chama de limiar de excitabilidade, é um potencial de repouso da membrana que favorece a despolarização, né? Vai entrando sódio, vai entrando sódio, vai entrando sódio, devagarzinho, até que a célula vai ficando mais positiva, até que ela atinge uma carga elétrica em que abrem-se canais de sódio, voltagem dependente, ou seja, que depende daquela voltagem, abre-se vários canais e entra uma enxurrada de sódio, e aí você tem uma despolarização da célula, né? Então, na transmissão sináptica excitatória, eu favoreço a despolarização. Eu tenho um PEP, um potencial pós-sináptico excitatório. O que é desautonomia? Disfunção do sistema nervoso autônomo? Letra C, né? Esse sistema não está funcionando adequadamente. Uma forma de apresentação é o paciente que começa a ter desmaios, né? Queda repentina, assim, desajuste da pressão arterial, desajuste da frequência cardíaca. Por quê? O sistema nervoso autônomo regula todas as funções dos nossos órgãos. Por exemplo, ele aumenta a frequência e a força de contração. O parasimpático diminui a frequência e a força. E eles, o tempo todo, estão ali, controlando, né? Se modulando. Se eles não funcionam adequadamente, o meu órgão vai deixar de ter esse controle. Judite é uma senhora de meia idade, portadora de diabetes mellitus e que está apresentando quedas quando levanta rapidamente da cama. Segundo ela, sua pressão arterial cai muito rapidamente, deixando-a atordoada e provocando a sua queda. Com base nessas informações, qual é a patologia de Judite? É a própria desautonomia, né? Que vai provocar uma disfunção do sistema nervoso autônomo e aí é caracterizada por um conjunto de manifestações clínicas com grande variedade de sinais e sintomas. Por quê? O autônomo regula todos os nossos órgãos. Eu falei do coração, mas eu tenho meu pulmão, meu fígado, intestino. Se eu tenho uma desautonomia, todos esses órgãos podem ficar comprometidos. Então, a doença, a patologia pode se apresentar de diferentes maneiras. Dona Melina é uma senhora portadora de Parkinson e apresenta vários sintomas da doença, como rigidez, tremor durante o repouso, postura encurvada e marcha com passos encurtados e acelerados, chamado de petit passos, do francês. Há pouco tempo começou a apresentar dificuldades na mudança de postura de deitado para sentado ou em pé. Então, ela tem dificuldade de mudar de postura. Com base nessas informações, qual é a doença secundária que Melina pode ter desenvolvido e por que ela apresenta essas dificuldades na mudança de postura?
Provavelmente, a paciente desenvolveu a desautonomia. E as dificuldades são encontradas uma vez que essa patologia provoca aumento da frequência cardíaca e queda na pressão arterial. Porque de deitado para sentado e para sentado ou em pé. Então, ela tem dificuldade ao se levantar, né? O Parkinson pode ser aí uma doença de base para o desenvolvimento da desautonomia. Vamos lá. Seção 2.3. Aqui está falando dos fármacos. Qual das alternativas abaixo apresenta os fármacos que atuam no sistema nervoso central? Letra Alguém? D. Letra D. Ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes e antidepressivos. Por exemplo, os cirurgiões dentistas fazem uso do anestésico local. Anestésico local age sobre o sistema nervoso, sabia? Só que o sistema nervoso periférico, o anestésico local, sabe o que ele bloqueia? Canais de sódio, impedindo a entrada de canais de sódio nos neurônios que compõem os meus nervos, que inervam a região da face, por exemplo. Aquele nervo vai deixar de despolarizar, né? Aquele neurônio sensitivo vai deixar de despolarizar. Eu não vou conduzir o estímulo doloroso até a minha medula e nem até o meu encéfalo para ser processado. Por quê? Eu estou bloqueando os canais de sódio, não está ocorrendo despolarização dos nervos que inervam a minha cavidade oral, por exemplo, e aí o paciente não vai sentir dor, né? Então, é um fármaco com ação nervosa, vamos dizer assim, só que periférica. Esses aqui são fármacos com ação no sistema nervoso, mas central. Central, estou falando de encéfalo e medula espinhal. Esses aqui, mais especificamente, agem mais no encéfalo, né? Na região de cérebro, córtex cerebral. Qual a função dos sedativos hipnóticos? Aliviar a ansiedade e estimular o sono. Muito bem. Quem respondeu? Luma. Ô, Luma, tá estudando em casa, hein, Luma? É isso mesmo. Os sedativos hipnóticos é diminuição da ansiedade e estimular o sono. Estimula o sono quando eu diminuo a excitabilidade dos neurônios, né? Quando diminui a ação neuronal, eu acabo tendo o sono e também diminuindo a ansiedade. Qual o nome dos neurotransmissores que atuam nos fármacos adrenérgicos? Essa pergunta está mal elaborada, porque não são os neurotransmissores que atuam nos fármacos adrenérgicos. Neurotransmissores atuam em receptores e fármacos também atuam em receptores. Mas a letra correta aí seria a letra E. A norepinefrina e a epinefrina. Norepinefrina e epinefrina, pessoal, é mesmo sinônimo de noradrenalina e adrenalina, tá? Norepinefrina é igual noradrenalina e epinefrina é igual adrenalina. São sinônimos. Quais são os tipos de fármacos agonistas colinérgicos? Agonistas que mimetiza a ação do sistema colinérgico.
colinérgico é que envolve a acetilcolina. Então, nós estamos falando aí de sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, a agonista faz a mesma ação do sistema colinérgico. Antagonista bloqueia a ação do sistema colinérgico. Então, quais são os tipos de fármacos agonistas colinérgicos, que têm a mesma ação do sistema nervoso autônomo parasimpático? A letra correta aí é a letra A. Agonista, na hora que você ia falar, eu falei, né? Agonistas colinérgicos de ação direta e agonistas colinérgicos de ação indireta. Isso aqui eu não expliquei para vocês, mas ação direta é que age diretamente nos neurotransmissores, estimulando a ação ali do sistema nervoso colinérgico. Ação indireta, eu posso, por exemplo, diminuir a degradação da acetilcolina. Eu tenho uma substância que impede, que inibe a enzima que degrada a acetilcolina. Né? Tem uma enzima chamada acetilcolinesterase. Quando a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, essa enzima vai lá e degrada a acetilcolina, que é um neurotransmissor. Se eu bloquear a ação dessa enzima, ela não vai degradar a acetilcolina, eu vou ter mais acetilcolina para estimular os receptores. Então, é um fármaco com a mesma ação, mas uma ação indireta. Depois eu posso explicar melhor isso para vocês. Quais são os principais efeitos dos receptores beta-1 agonistas adrenérgicos? É a letra C, professor? Letra C. É. Né? Se é agonista adrenérgico, ele faz a mesma ação que o sistema adrenérgico. Adrenérgico é o sistema que envolve a adrenalina, a noradrenalina, que é o sistema nervoso autônomo simpático. O que o simpático faz? Taquicardia, aumento da contratividade do miocárdio e aumento da liberação de renina. A renina, a gente viu lá na disciplina de ciências morfo do sistema renal, que a renina está relacionada lá com o aumento da pressão e com a filtração glomerular também, está relacionado com a funcionalidade do rim e com a retenção de sódio através de um sistema que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona. 6. Guiomar é uma senhora que faz tratamento farmacológico, pois sofre de hipertensão arterial há vários anos. Com base nessas informações, qual é o tipo de medicamento que ela toma e quais são os principais efeitos? Essa resposta, pessoal, é assim, gigante, né? Porque ela pode fazer uso de várias classes de medicamentos e ainda várias combinações de classe. E em cada classe existe vários exemplares. Por exemplo, os beta-bloqueadores é uma das classes. Só que entre os beta-bloqueadores eu tenho uma variedade enorme de medicamentos. Então, não dá para responder precisamente a pergunta. Mas, como está falando de sistema nervoso autônomo, então a resposta aí é relacionada aos bloqueadores beta. Então, o tipo de medicamento que ela toma é chamado beta-bloqueador, né? Exemplares propanolol, atenolol, pindolol, esmolol, esses que terminam em lol aí. Esses fármacos têm a finalidade de bloquear os receptores beta e os principais efeitos são provocar redução da frequência cardíaca, bradicardia, diminuição da contratilidade do miocárdio, né? Diminui a força de contração, diminuição da liberação de renina, diminuição de vasoconstrição, entre outros efeitos. Regula ali a funcionalidade do coração, regulando o débito cardíaco. Pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se eu controlo o débito cardíaco, né, se eu adequo o débito cardíaco, eu adequo a pressão arterial.
Mateus é um adolescente hiperativo que está apresentando bastante dificuldade de atenção na escola. Então, seu médico receitou um fármaco ansiolítico. Com base nessas informações, quais os principais sintomas de ansiedade e os efeitos que os fármacos podem provocar? Sintomas de ansiedade, hoje, é bem legal isso, que hoje a gente já desenvolveu. Claro que isso não é aplicado para a população em geral, mas em laboratório a gente já consegue medir os níveis de ansiedade do paciente. Existe alguns sinais e sintomas que são bastante característicos da ansiedade. Vocês mesmos poderiam me dizer, quando a gente está ansioso, como é que a gente fica? Quando eu estou com ansiedade, eu sinto falta de ar, parece que meu coração acelera, minha mão e meus pés começam a suar. É isso mesmo, perfeito, né? São sinais claros de sinais de ansiedade. Você pode apresentar tremor também, inquietação, agitação, o aumento da frequência cardíaca, e com isso também aumento da frequência respiratória. Pode apresentar a sudorese nas mãos, ou aumento da sudorese corporal, palpitações, que é aquela percepção do seu batimento cardíaco, né? Normalmente a gente não percebe que o nosso coração está batendo. Quando você está ansioso, você tem a percepção do seu batimento cardíaco. Isso é chamado de palpitação. Hoje já tem formas de mensurar, até por câmera, por sensores, os sinais de ansiedade, né? De forma experimental, isso já é bastante tempo feito. E clinicamente, o profissional também consegue ver facilmente esses sinais de ansiedade, né? O que os fármacos podem provocar? Os principais efeitos dos fármacos é diminuir a tensão, a apreensão, a inquietação, né? Provocando, então, um efeito calmante, diminuindo esses sinais e sintomas da ansiedade, né? Recentemente, pessoal, tem pouco tempo para cá, muitos pacientes, muita gente sem doença nenhuma está fazendo uso de beta-bloqueador para diminuir os sinais da ansiedade. Não é indicado, viu? O beta-bloqueador ele não é um calmante. Por exemplo, tem que apresentar um trabalho na faculdade, só que eu fico muito ansioso. E tem que apresentar o TCC, eu vou fazer uma prova difícil, e aí o indivíduo toma um beta-bloqueador. Não é indicado. O beta-bloqueador, ele vai agir mais especificamente no coração, né? E os sinais e sintomas da ansiedade envolvem uma série de outros sinais e sintomas, né? E você tomar o beta-bloqueador, por mais que você pareça que está mais calmo e tal, ele não tem uma ação no sistema nervoso central, que continua agitado. Então, ele não vai diminuir a sua ansiedade, ele pode diminuir os sinais e sintomas apresentados, como assim, não vai deixar a sua frequência cardíaca aumentar, não vai deixar a sua frequência respiratória aumentar, mas ele não vai diminuir sua ansiedade, não, ou seja, não vai ajudar na apresentação do trabalho. Ô, professor. Oi. E para diminuir essa ansiedade, no caso, seria os benzodiazepínicos? Exatamente, eles são, mas assim, existem outros mais leves, tem lá os inibidores da serotonina, né? Da recaptação de serotonina. A gente tem uns mais que tem menos efeitos colaterais, a fluoxetina, né? A gente tem outros recursos agindo por outras vias que não causam tanta dependência, que são mais fáceis de serem retirados do paciente, ou seja, de ser descontinuado, né? de deixar de usar. Os benzodiazepínicos, eles causam um grau de dependência maior. Seção 2.4, patologias que acometem o sistema nervoso.
Qual é o tipo de meningite mais grave? É a B, bacteriana? Bacteriana, pessoal. A viral pode dar como se fosse uma gripe mais forte, entendeu? Agora, a bacteriana não, pode dar sepse, que é infecção generalizada, que pode cair na corrente sanguínea e levar o paciente à morte em pouco tempo. Além disso, a meningite, quando não tratada adequadamente, pode causar várias sequelas no indivíduo. Se for criança, pode causar perda de audição, perda de visão, pode causar lesão neurológica. Meningite é uma situação grave. E a bacteriana é, sem dúvida, a mais grave. Por sorte, existem vacinas, né? Nós temos diferentes tipos. Nós temos a meningite, aquela tipo B, tipo C, tipo D, E, se eu não me engano. E a maioria tem vacina na rede pública. Só que tem uma, eu não sei se é a C ou a B, que não tem vacina na rede pública. E a vacina é cara na particular. Na faixa de R$600 cada dose. Precisa tomar, dependendo da idade, 2 a 3 doses. Por sorte, ela é endêmica, né? Ela ocorre um surto na região e aí você tem um aumento de número de casos. Mas ela não tem características de coronavírus, por exemplo, que vai atingir uma população e várias populações e se disseminar. Mas quando aparece um caso, o tratamento, o paciente é isolado, fica em observação contínua, faz-se vacinação local da população, porque é uma doença importante. E ela está aqui no rol de doenças neurológicas, porque, embora ela seja uma infecção bacteriana ou viral, ela pode comprometer o sistema nervoso, porque é uma infecção lá no espaço subaracnoide, né? Onde passa o líquor. Então, você tem uma infecção no líquor. E aí, como esse líquor percorre todo o sistema nervoso central, isso pode comprometer o sistema nervoso. É uma condição bastante importante aí, a meningite. Qual é a consequência de uma hemorragia cerebral e o que ela significa? Letra... O que ela significa? Letra A. Aneurisma, dilatações das regiões frágeis da parede do vaso. Mas isso aqui não responde à pergunta, né? O aneurisma é que pode levar a uma hemorragia cerebral. O aneurisma, já viram câmara de ar de bicicleta, quando ela está com um ovo assim, né? Um galo, vamos dizer, na câmara de ar? É uma região fragilizada. O nosso vaso, em determinada região dele, você pode ter uma fragilidade da parede daquele vaso, né, ali de tecido muscular e conjuntivo naquela região, diminuiu a proteção do vaso e aquela região fica dilatada. E aquela região pode se romper. Se rompendo, vai haver um extravasamento de sangue dentro do cérebro. Se ocorre o extravasamento de sangue, aquele sangue não sai dali. Onde ele fica, né, onde ele fica ali derramado, ele pode matar os neurônios naquela região. E, além disso, se houve um extravasamento de sangue, o sangue deixou de percorrer por dentro dos vasos. Ele está saindo. Então, alguma região vai deixar de receber o sangue, porque esse sangue está vazando por uma abertura nesse vaso. Então, durante uma hemorragia cerebral, a gente também tem uma isquemia cerebral. Esse processo pode ocorrer num acidente vascular encefálico, né, hemorrágico, que você tem ali
um corte mesmo desse vaso, né? Uma abertura desse vaso com extravasamento de sangue. O mais curioso do aneurisma é que ele é completamente assintomático. O indivíduo que nunca fez um exame diagnóstico por imagem do cérebro, ele nunca vai identificar. Eu posso ter nascido com aneurisma, ter esse aneurisma, viver 30 anos, 40 anos, e de repente esse aneurisma se romper e eu ter um derramamento importante de sangue, uma hemorragia cerebral, e ir a óbito, né? Sem nunca saber. Agora, o indivíduo pode, por alguma razão, fazer uma tomografia, uma ressonância magnética cerebral, e identificar esse aneurisma. Dependendo da localização, pode-se fazer uma cirurgia e você bota um clipe nessa região onde está fragilizado o vaso, você prende ela ali, né? E não vai deixar que se rompa. Pode botar um clipe metálico mesmo, para suportar ali aquela região e não deixar que se rompa. Beleza? Qual a definição de traumatismo craniano encefálico e como pode ser classificado? É a letra C. É quando ocorre uma força externa que causa um ferimento traumático no cérebro, podendo ser esse classificado de acordo com a severidade, né? Então, de acordo com o quão grave foi esse traumatismo. Ou ainda de acordo com outras características, né? Existem várias formas de classificação do TCE, que é o traumatismo crânioencefálico. Quais são as principais causas do edema cerebral? Tumores. Pode falar. C ou D? É letra D. Primeiro, o que é edema? Pessoal, quando a gente bate o dedo, né, não fica inchado? Quando você tem um processo inflamatório, não fica ali aquele local inchado? Imagina um inchaço dentro da cabeça. Você teve uma lesão, ficou inchado. Normalmente, quando a gente tem um inchaço, né, que é o que é edema é igual a inchaço, né, só que cientificamente a gente não fala inchaço, né, a gente fala edema. Ocorre ali vasodilatação, a região aumenta de volume, tem mais migração de célula sanguínea, você tem uma série de processos, aumenta a temperatura, aumenta a dor, né? É o que a gente chama de sinais flogísticos da inflamação. Imagine que isso ocorra dentro da cabeça do indivíduo. Só que a cabeça, né, o cérebro, ele está envolto por a calota craniana, então não permite expansão das estruturas. Então aumenta muito, a gente chama em hospital de PIC, pressão intracraniana, porque aumentou, né, você teve um edema dentro da cabeça. Só que esse edema ele vai causar muita lesão se ele não for reduzido. Para isso, faz uma perfuração na calota craniana e bota-se um dreno, né? Deixa ali uma abertura para diminuir a pressão intracraniana. As principais causas de edema são o acidente vascular cerebral, né, que é o AVC, os traumatismos cranianos, né, os traumas, e rupturas de vasos, que pode ocorrer por causa de um aneurisma. E a isquemia, que pode ocorrer por um acidente vascular cerebral. Então, são as principais causas de edema cerebral. Normalmente são condições graves, né, e que pode levar à morte cerebral. Quinto, quais são as pacientes que a síndrome pós-pólio atinge e o que ele provoca? É a letra E. Pólio está falando de poliomielite, né?
são os pacientes com paralisia infantil. Provoca fraqueza muscular e fadiga intensa na vida adulta. Quais são os pacientes que a síndrome pós-pólio atinge? E o que ele provoca? Tá falando aqui da poliomielite. Por sorte, hoje nós temos vacina, então isso a incidência é muito baixa, graças a Deus, no nosso país, né? Mas o paciente que teve pólio, muitos vão ser cadeirante, pode ter intelectualidade preservada, mas muitos vão ser cadeirante. Existe até campanha da poliomielite com cadeirantes falando, né, para não deixar de tomar vacina, porque as vacinas de uns tempos para cá, tem muita gente falando mal das vacinas, né, com embasamento totalmente infundado. Então, em algumas campanhas, a gente vê pacientes que tiveram pólio falando, olha, gente, como é que eu fiquei, né? Tome a vacina, dê vacina para as crianças para que isso não ocorra. Sexta, Jardel é um senhor de 51 anos, taxista há 30 anos. Há 4 meses, ele sofreu um acidente vascular encefálico e o obrigou a aposentar-se. Com base nessas informações, quais são as alterações que este paciente pode ter sofrido que o obrigaram a aposentar? Acho que todo mundo conhece um paciente que já teve AVC, dada a incidência desta patologia, né? O acidente vascular encefálico, ele afeta as artérias cerebrais, provocando incapacidade nesses pacientes, dificuldade grande para as atividades de vida diária, né? Uma vez que provoca o que a gente chama de hemiplegia, que é a paralisia total ou parcial da metade lateral do corpo, que a gente chama de hemicorpo. Então, no caso desse indivíduo aí, um hemicorpo dele pode ter ficado comprometido, e com o que a gente chama de espasticidade. A espasticidade, o paciente tem dificuldade para fazer extensão de punho, para fazer extensão de cotovelo, para fazer abertura dos dedos, né? Extensão dos dedos, e tudo isso vai comprometer a profissão dele, que é de motorista. É claro que depende da severidade desses sintomas também. Alguns continuam a trabalhar normalmente. 7ª e última questão. Antonieta é uma senhora de 73 anos que estava morando sozinha até um ano atrás, mas que foi internada em uma instituição de longa permanência, pois já estava no estágio 2, que é a forma moderada da doença de Alzheimer. Com base nessas informações, justifica o motivo que obrigou a senhora a ser internada em uma instituição de longa permanência. No estágio 2 da doença de Alzheimer, o paciente já está com forma moderada da doença, apresentando dificuldade para realizar tarefas simples do dia a dia. Ela abandona a tarefa frequentemente, esquece do que está fazendo, bota um café para ferver, se ainda tiver condições para isso, esquece, né? Então, o paciente apresenta risco para ele mesmo, né? Frequentemente, deixa as atividades pela metade, né? Deixa o fogão aceso, liga alguma coisa e esquece. O paciente perde noção de espaço e tempo, então é um paciente que apresenta risco para si. E as instituições de longa permanência normalmente têm cuidados técnicos de enfermagem, né, de profissionais de saúde, diariamente, durante todo o dia. Ok, pessoal, bastante coisa, né? Quem já dormiu aí? Bastante coisa, professor. A sua prova, estou vendo que vai ser de... Ô, José, ô, prova. Manda... Um por vez, pessoal, um por vez. Ordem alfabética aí. Ângela. Eu mesmo já tirei uns 3 cochilos, só que a minha sorte é que minha filha acordou, aí eu acordei junto. Olha só.
Bom que você não tem medo de falar, né? Só não sei que eu tô com uns livros aqui no Ah, mas isso eu faço em todas as aulas. Beleza. Fala, Jonathan. Eu pensei que era só a minha que tava assim. Que estava o quê? Dormindo? Não, tá gritando aí. A minha já tá reclamando pelo. Diga, Luma. Lucélio primeiro. Primeiro, pessoal, Eu estava falando da prova. Então, a prova vai ser... Provavelmente deve ser de múltipla escolha. Eu vou fazer um questionário pelo Google Forms e vou deixar disponível para vocês na quinta-feira, no horário de aula. vai ser unidade 1 e 2, né? Unidade 1 e 2, né? Então, aí tem aspectos que vocês não podem deixar de saber. O que é potencial de ação, o que é transmissão sináptica, qual a estrutura de um neurônio, o que é célula da glia, o que é desenvolvimento embrionário, as divisões anatômica, funcional. E o senhor vai colocar algum fármaco? Não, provavelmente o fármaco em si não, com o nome não. Eu posso citar lá um mecanismo, né? Uma pergunta generalista, que você não tenha que gravar fármaco. Ah, tá. Beleza? Deixa eu Ô, fazer... prof, não esquece de mandar para a gente a correção do questionário. Tá, mando sim. Mas me lembra, viu? Depois me manda mensagem me lembrando. Deixa eu fazer uma chamada. Meu Deus. Não esquece dessa chamada.